Aleluia! Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença. Nós te louvamos, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça. Suplicamos pela igreja, Senhor, abençoa e guarda os nossos irmãos em todo lugar. Opera, Senhor, na vida da igreja. Guarda as criancinhas, a juventude. Abençoa, Senhor, as senhoras na tua casa, os senhores, os teus ministros, Pai. Abençoa, dá a tua direção, a tua proteção. Manifesta, ó Deus, a tua glória na vida da igreja. Amado Senhor, os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores e intercessores, recompensa, Senhor, com a bênção dos céus. Amado Pai, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta. Programa Unicresce no Ar, edição 1556, ano 32. O tema de hoje, o poder de Deus e os sinais. Meus amados irmãos, quando nós buscamos a presença de Deus através da sua santa palavra, nós aprendemos mais a respeito do poder de Deus, nós nos edificamos mais na nossa vida cristã, nós nos tornamos mais aptos a ajudar e nós entendemos também e somos mais gratos quando recebemos ajuda. São coisas maravilhosas que tudo cooperam para o bem no serviço ao Senhor. O nosso texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículos 8 a 18. E você tem o benefício do aprendizado, é bom conferir. Hoje existe muita fraude, muita malícia, muita maldade, mas você não é inocente. Eu não sou inocente, ninguém é inocente em relação ao que está acontecendo. Então, precisamos conferir. Abra a Bíblia e confira comigo. 1 Samuel 12, 8. Havendo Jacó entrado no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram a vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou na mão de Cícera, capital do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e a Astarotes. Assim, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubaal, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Anás, rei, e os filhos de Amon, vinham contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor, vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vede aí o rei que elegestes, e que pediste, eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor,
Assim, vós, como vosso rei, que reina sobre vós, seguireis ao Senhor vosso Deus. Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como o era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo Israel temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Nós vamos orar e aprender juntos. É uma bênção a gente ter o testemunho das Escrituras. Nosso Deus continua fazendo chover fora da época. Nosso Deus continua tendo realmente poder e autoridade sobre os homens e seus negócios. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, ó Senhor, pela tua bondade. Ó Senhor, nos dá a tua graça, fala conosco, nos ajuda, nos ensina a andar na tua presença. Amado Senhor, guarda a nossa vida, opera maravilhas, Pai, na vida da igreja, Senhor. Guarda os meus irmãos em todo lugar. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é um testemunho vivo, um testemunho poderoso a respeito dos atos do Senhor. Portanto, uma palavra que é, além de ser um documento histórico, é também uma manifestação da graça. E o capítulo que nós lemos, aqui o texto que nós lemos, fala do profeta Samuel, quando, na condição de juiz, ele foi abordado por alguém, por uma parcela da sociedade que estava disposta a mudar a condição daquela nação santa, daquela nação que mesmo tendo problemas à vontade era considerada a nação santa, o povo de Deus e assim por diante. E agora nós teremos a possibilidade de ver instalado uma monarquia. Um rei humano que faria realmente as guerras do povo, as vontades do povo e as cobranças que nem sempre são bem-vindas. Então nós, começando aqui onde a gente viu, 1 Samuel 12 e 8, ele começa com a história. Ele aqui nesse texto inicia a história de Jacó entrando no Egito. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor. Parece tão rapidinho, só que quando houve o clamor dos egípcios, que Deus ouviu e enviou a resposta, no caso, o próprio Moisés e o Arão, aqui, quando aconteceu isto, foi por volta já tinha cerca de 300 anos ou mais
que Jacó tinha descido ao Egito e lá tinha falecido. Portanto, não era uma novidade. Na leitura, a gente vê aqui rapidinho. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão. Na leitura rápida é como se fosse tudo imediato, mas os filhos de Israel, que entraram em número de 70 pessoas lá na época do Jacó, agora está saindo na época de Moisés com 3 ou 4 milhões de pessoas, porque eram mais de 3 séculos. Na verdade, Paulo dá números exatos, 430 anos. Glória a Deus. E aqui o autor começa com esse histórico, com este registro histórico. Havendo Israel entrado no Egito, Jacó. Esse Jacó é o Israel, esse Israel é o Jacó. E havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, passaram a clamar ao Senhor. Não era na chegada do Jacó, era 300 anos depois, este clamor. Mostra vários aspectos, um deles é a longanimidade de Deus, o outro é a necessidade do homem. Então clamaram, houve um clamor, eles clamaram ao Senhor. A princípio esqueceram, né? A princípio esqueceram. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Então, o povo está estabilizado na terra, está tranquilo na terra, e é esse o testemunho que nós temos das Escrituras. O versículo de número 9 diz que, havendo entrado no Egito, clamaram. Então, para você ter uma ideia de tempo nas Escrituras. No versículo 9 diz, porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Não foi de imediato, foi neste tempo. Esqueceram-se do Senhor seu Deus, que por sua vez, Deus, o eterno Senhor, por sua vez, fez com eles uma mudança novamente a respeito dos acontecimentos. Porque à medida que eles clamaram ao Senhor, Deus enviou o Moisés e o Arão. O versículo 10 diz, clamaram ao Senhor e disseram, olha, confissão de pecados. E disseram, pecamos, nós pecamos. Uma confissão no tempo oportuno salva. Nós pecamos e servimos aos Baalins. Os Baalins eram estátuas em miniatura do Baal, que era um ídolo 70, um ídolo grandão. Então, nós pecamos, nossos pais também, nossos pais pecaram, quando, na verdade, deixaram de servir o Senhor e serviram os Baalins, serviram a Astarote. A Astarote era o culto lá da malignidade, a rainha do céu. Astarote, rainha do céu, só fantasia e perversidade. Muito parecido com toda a adoração falsa no Brasil e no mundo todo. Então aqui ele fala que esta situação era conhecida da nação que entrou no Egito apenas como família. Jacó entrou no Egito com 70 pessoas. Num grupo pequeno, considerando agora o que sai com Moisés com 3 milhões ou mais.
Então, eles clamaram ao Senhor. O versículo 9 diz que o Senhor entregou, algumas versões diz vendeu. O sentido, a tradução é possível. Algumas versões diz que vendeu na mão de Cícera. O Senhor Deus os vendeu à mão, ou entregou à mão de Cícera, capitão do exército de Hazor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas que pelejaram contra eles. Na palavra do nosso Deus, meus amados irmãos, a gente aprende a conviver com o diferente, a conviver com o adversário. Aprendemos, e a palavra que está em nossas mãos tem esta finalidade. Aqui no versículo 10 diz que clamaram ao Senhor e fizeram a confissão. Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarote. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. O nosso Deus é longânimo, cheio de amor, cheio de misericórdia, não faz não deixava de dar a resposta ao seu povo, mas poderia muito bem repreender até antes, porque conhece o coração da gente. Fizeram esta confissão e uma promessa que não conseguiam, é claro, porque se eu faço uma promessa ao Senhor, até para cumprir eu preciso da ajuda do Senhor. Então, o Senhor entregou esta família, estas nações ou essas tribos na mão do Cícera, que era um capitão do exército, entregou na mão dos filisteus e na mão dos filhos de Moabe. Era realmente uma situação de vexame. No versículo, e eles prometeram, e nós te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal. Isso aqui é o Gideão. O Jerubaal é o Gideão, ou Gideon, de algumas versões. E Bedã, Jefté e Samuel são juízes aqui mencionados. E os levou da mão de seus inimigos em redor, e habitastes seguros. É o testemunho das Escrituras. O que vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, aí houve uma ameaça. Nós ouvimos falar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente escuta falar de guerra e rumores de guerra. Houve um rumor de guerra que haveria uma invasão de Naás, o rei dos filhos de Amon. Seria uma terrível destruição se acontecesse e, portanto, eles tinham agora que clamar. Aí o Senhor enviou o Jerubaal, o Gideão. O Senhor enviou o Gideão, enviou o Bedã, enviou o Jefté, enviou o próprio Samuel. E diz aqui o texto: e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor e habitastes seguros. O Senhor tirou a ameaça, tirou aquilo que seria um desastre para a convivência daquela nação. E habitaste seguro. E vendo que Naás vinha o rei de Amon, o rei dos filhos de Amon. Aí, agora, nós não vamos resistir. Nós queremos um rei igual eles, igual os outros têm. Foi sempre assim, irmãos. Deus querendo que o seu povo fosse diferente e o povo se esforçando para ser parecido com o perverso, com o mundano, com o imundo. Aí o Senhor enviou Jerubaal e ele fez o que nós conhecemos no livro de Juízes e
o Jerubaal, o Gideão, foi instrumento de Deus para toda a nação. Mas, quando eles viram esta ameaça, aí pediram um rei. Nem mesmo os juízes eles acreditavam. Samuel, que era um homem extremamente importante e ocupado, mas eles também não buscaram a instrução e a orientação do profeta de Deus. O versículo 12 diz, meus amados irmãos, aqui, e vendo, aliás, o versículo 13, agora, pois, vede aí o rei que elegeste, que pediste. Eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Era o Saul. A eleição do Saul foi uma conquista do povo. O povo viu, era um homem que tinha uma estrutura física, dava para encher os olhos. Oh, coisa importante este rei, praticamente invencível. Então, o resultado é que a palavra nos exorta, nos ensina e nos exorta também. E o profeta de Deus diz, está aí o rei que vocês pediram. Se vocês temerem ao Senhor e servirem a Deus, se vocês temerem ao Senhor e andar com Deus, buscar a direção de Deus, se acontecer esta decisão de se humilhar e buscar o Senhor, se vocês tiverem realmente esta atitude, o Senhor vai abençoar. Diz aqui, se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Se buscar a Deus, Deus vai dar graça, vai dar vitória. Aí o versículo 15 muda. Se for rebeldes, se não der ouvidos à voz do Senhor, se for rebelde, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Aqui é a bênção condicionada à fidelidade. Era uma bênção física, bênção material, bênção, mesmo que se tratasse de bênçãos espirituais, mas era a partir da matéria, a partir da terra, a partir da herança. Meus amados irmãos, aí o sinal, o Samuel falou, repreendeu eles, exortou e disse, nós não estamos no tempo da colheita do trigo, pois eu vou clamar ao Senhor. Vocês vão ouvir e vão ver. O Senhor vai dar trovões e chuvas. Naquele tempo, naquele período, no período da colheita, no período de colher o trigo, mas não caía uma gota d'água naqueles lugares. Não caía, não tinha, não acontecia. Mas o Samuel confronta eles e diz, o Senhor vai mostrar a vocês que ouviu esta palavra, que ouviu as vossas palavras, as vossas promessas, o Senhor vai fazer a selagem desta promessa que vocês fizeram. Vocês disseram que vão andar com Deus, vão temer a Deus, vão obedecer a Deus, vão ser fiéis a Deus, e Deus vai fazer trovejar e chover para confirmar que Ele está atento às palavras de vocês. Vocês não pediram rei? Pois está aí. O Senhor, vocês fizeram grande mal pedindo rei. Mas eu vou invocar o Senhor. Aí o versículo 18 diz, então invocou Samuel ao Senhor e o Senhor fez.
Meus amados irmãos, um homem de Deus, fiel a Deus, palavra fiel, Deus honra. Então o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso o povo temeu, ficaram assustadíssimos, temeram, ficaram com medo de desagradar a Samuel e a Deus. Maravilha do céu. Uma palavra para o nosso coração. Nós precisamos continuar amando o Senhor, servindo ao Senhor e obedecendo ao Senhor. Hoje a nossa oração é pela irmã Lúcia, irmão Francisco e a sua família. Vamos orar por eles, a família da Lúcia e do Francisco, os familiares, e pela irmã Francisca, a mãezinha dela, pelo Santiago, que ajuda na fragilidade da mãezinha. Vamos orar por eles, orar pela família toda, pela Cristina, o Edilberto, a Carol, o Nicolas, a Maria Ferreira. Vamos orar pela Ludmila, suplicar a bênção de Deus pelos nossos queridos irmãos ali, toda a família da Lúcia, da Maria Ferreira e da Cristina. Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pela vida, Senhor, que tu nos concedeste para te exaltar, bendizer, Senhor, buscar a tua presença e adorar a ti na beleza da santidade. Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, guarda os nossos irmãos, sustenta, Senhor, cada um com a tua graça, com a tua bênção. Pai bendito, te apresentamos, meu Senhor, a Lúcia, toma em tuas santas mãos, o Santiago, toma em tuas santas mãos. Ó Senhor amado, guarda, meu Senhor, os teus servos, ajuda em tudo, dando proteção. Abençoa a irmã Francisca, dá saúde, ajuda, Senhor, na sua recuperação. Amado Deus, Senhor da glória, tu és fiel, nós bendizemos a ti, Senhor, pela tua bondade e fidelidade. Senhor da glória, ouve a nossa petição. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.